ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que o meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim e nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. A paz do Senhor, crianças! Olha a gente aqui em mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre o amor de Deus para conosco E o cuidado que devemos ter com os nossos pequeninos. Ficou curioso? Não saia daí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 27, o primeiro verso, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém, crianças? Esse salmo fala um pouco da segurança que nós devemos ter em ter Deus nas nossas vidas, porque Ele cuida de nós. Se Deus é por nós, por que vamos temer alguma coisa? Deus é poderoso para nos guardar. E a historinha de hoje, ela fala do cuidado de Deus para com uma criança bem pequenininha. A gente vai voltar lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel morava no Egito. O faraó era um homem muito malvado e não gostava que aquele povo, o povo de Israel, estivesse no Egito, porque era um povo numeroso e ele tinha medo que aquele povo se revoltasse contra os egípcios e quisessem tomar aquela terra para eles. Então, ele com muito medo começou a escravizar, começou a fazer muitas maldades com aquele povo. E uma das grandes maldades que aquele faraó fez, sabe o que foi, crianças? Ele mandou que todos os bebês meninos que nascessem fossem jogados no rio Nilo para que morressem e aquele povo não crescesse mais, não se multiplicasse mais. Mas ele fez isso para tentar destruir o povo de Deus, mas ele não conseguiu. Sabe por quê, criança? Que o faraó não conseguiu destruir aquele povo? Porque aquele povo era o povo de Deus. E muitos bebês sobreviveram, mas muitos morreram. E a historinha de hoje é sobre um dos bebês que sobreviveu de uma forma muito linda. E nessa historinha mostra o cuidado de Deus. A mamãe dele se chamava Joquebede e ela engravidou nesse período que o faraó estava mandando matar todos os bebês meninos. Eu creio que o coração dela só queria que fosse uma menina, porque se fosse uma menina, ela podia salvar, mas se fosse um menino,
podia morrer. E naquela época não tinha ultrassonografia. Eles não sabiam se era menino ou menina antes de nascer. E quando nasceu, ela viu que o bebê era um menino. Mas sabe o que ela fez com aquele bebê, crianças? Ela escondeu o bebê para que não matassem. Mas chegou um determinado tempo que quando o bebê estava um pouquinho maior, ela não tinha mais como esconder. Então ela fez um cestinho, crianças. Betumou o cestinho por fora e por dentro. Ela cobriu, ela forrou aquele cestinho de uma forma que água nenhuma pudesse entrar naquele cestinho. Então ela botou aquele bebê dentro do cestinho e colocou aquele bebê dentro do rio Nilo, sobre a margem do rio Nilo. E foi a única forma que aquela mamãe encontrou de salvar o seu filho. A filha dela, que se chamava Miriam, foi olhar o bebezinho. Ele estava dentro do cestinho e ele ia, as águas iam levando o cestinho. E de repente, algo incrível aconteceu. A filha do faraó estava se banhando nas águas do rio Nilo e ouviu o choro do bebê dentro daquele cestinho. E sabe o que aconteceu? Olha só, crianças. A irmã do bebê cuidando, olhando ele enquanto ele ia pelas águas do rio Nilo. E ela, olha só, a filha de Faraó encontrou o cestinho. E nesse cestinho, o bebê chorava muito alto e ela ouviu. Então ela pegou aquele bebê e viu que era um bebê hebreu, que era do povo de Israel. E ela sentiu muita peninha daquele bebê e ela quis cuidar daquele bebê. A irmã dele estava olhando. Lembra que eu disse que a irmã dele estava olhando aquele bebê? Então ela foi lá e disse assim para a princesa, a filha do faraó: você quer que eu chame uma ama hebreia? Se pode chamar. Então a irmã daquele bebê foi lá e chamou, sabe quem? A mãe dela, a mãe do bebê. Então a mãe do bebê veio correndo. Quando chegou, a filha do faraó disse assim: olha, cuida desse menino pra mim. E quando ele tiver numa idade já grandinho, você traz ele pra morar comigo, porque quem vai cuidar dele sou eu. Então a mãe daquele bebê levou o filho dela pra casa, mas agora protegida, porque a filha do faraó ia ficar com aquele bebê para ela. Então, ela não precisava mais esconder o filho dela. Ela não precisava mais ter medo, porque aquele filho foi salvo por Deus. Ninguém poderia fazer o que Deus fez. Aquele bebê poderia ter morrido naquele rio. A filha do faraó podia não ter visto ele, mas Deus estava olhando aquele bebê. E aquela mãe cuidou daquele menino. E quando ele já estava maiorzinho, ela levou ele ao palácio para ser criado pela filha de Faraó. E eu sei que pela historinha vocês já sabem de quem eu estou falando. Esse bebê se chamava Moisés. Mas quando ele era bebê, ele passou um perigo muito grande, mas se não fosse Deus, ele não teria sobrevivido. Mas Deus cuidou daquele bebê de uma forma tão linda, que ele cresceu, ele ficou um adulto e aquele bebê que Deus cuidou, que libertou o povo de Israel do Egito. Olha como é lindo o cuidado de Deus para conosco. Mas eu também quero falar para você, papai e mamãe, que me assiste neste dia. A mãe de Moisés, Joquebede, fez de tudo para cuidar do seu filho. Ela o escondeu, ela o guardou e quando ela não podia mais esconder, ela fez aquele cestinho e colocou no rio, com a esperança daquele menino ser salvo. Ela não colocou o menino dela naquele rio para morrer. E isso traz uma grande lição para nós. Além do cuidado de Deus para conosco, essa história nos mostra o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos.
Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Os filhos são do Senhor e nós vamos prestar conta a Ele um dia. Então, que nossos filhos possam crescer nos caminhos do Senhor, guardados pela palavra de Deus, e que possam ser homens e mulheres de Deus, porque nós fizemos o que podíamos para guardá-los e o Senhor os guardou também. Que nós possamos fazer a nossa parte como papais e como mamães, servos do Senhor. E neste momento eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que maldição nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor, Ele há de guardar a sua família. O Senhor, Ele há de guardar a sua casa. Ele há de guardar os ouvidinhos dos seus filhos, os olhinhos dos seus filhos, o coraçãozinho dos seus filhos, para que o inimigo não possa tragá-los. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, papai e mamãe que está assistindo, sobre a tua vida, criança amada, que o Senhor guardará a sua vida, o seu futuro, e vocês serão homens e mulheres de Deus que farão a diferença nesse mundo. Sabe por quê? Porque seus papais e suas mamães fizeram a diferença na criação de vocês e mostraram a vocês o caminho, o verdadeiro caminho, o caminho da palavra do Senhor. Então que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Querido Deus, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ajude cada papai, cada mamãe a confiar no teu cuidado, a confiar que o Senhor cuida deles, a confiar que o Senhor cuida dos filhos deles e a confiar que o Senhor dá sabedoria cada dia no cuidado dele. Que cada papai, cada mamãe possamos ir, Jesus, aos teus pés, aprender como cuidar dos nossos filhos para a tua honra e para a tua glória. Nos ajuda, nos socorre, nos direciona. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Se inscreve agora e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Crianças, Deus abençoe vocês. E não esqueçam, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Papais e mamães, continue firme, cuidando e zelando da preciosidade que Deus nos deu, os nossos filhos. Tchau!